tudo bem? Mais um Papo de Aliado, o programa do Grupo Alliance que traz informações para você, empresário, gestor, pessoa, tudo que você precisa saber para sua empresa, você vai aprender aqui no Papo de Aliado. E hoje o tema é muito importante, novidade no ar, o governo está fazendo várias mudanças, essa aqui é muito relevante, o impacto da tributação financeira no exterior, offshores e fundos exclusivos. Esse tema é muito atual, porque agora acabou de ser aprovado um projeto de lei sobre isso, que vai mudar a vida de vários investidores brasileiros. E para isso a gente trouxe três especialistas muito bons para falar sobre o tema. Mas antes, quero apresentar para vocês o Grupo Alliance, um grupo que foi criado para dar indicações seguras para sua empresa. Entra lá, www.grupoalliance.com.br e também siga a gente nas nossas redes sociais. E aproveita, já curte, já compartilha esse vídeo que vai ajudar muito vocês. Vou querer aqui apresentar nossos participantes. Richard, Renato, Lucas, tudo bem com vocês? Um por vez aqui, mas eu vou deixar que eles se apresentem, porque é um baita currículo aqui. Se eu for ler o currículo desses caras aqui, eu tô ferrado, gente. Então vamos lá. Começa pelos mais novos, por todo respeito. Então é o Lucas mais novo aqui, né, Lucas? O Richard eu sei que é mais velho. Bom, pessoal, então, bom dia, boa tarde ou boa noite, aí a depender do horário que estejam assistindo, uma oportunidade muito boa estar de novo aqui, né, no Papo de Aliado, agora discutindo essa tributação de investimentos no exterior e fundos. O Lucas é da casa já, né, Lucas? Já estou aqui sempre, né, me apresentando novamente, eu sou coordenador da equipe de consultoria tributária do Machado Nunes e falar um pouquinho para vocês hoje aqui desse tema. Bom, boa tarde. Prazer estar novamente aqui com vocês, falar sobre esse tema que vai causar muito impacto aí para os investidores que possuem veículos de investimento no exterior e também fundos fechados aqui no Brasil, né? E aqui muito bem acompanhado pelo Richard Domingos. Eu já não sei de onde eu tirei Domingos, foi daquela empresa que eu te indiquei, né? Acho que sim. O mais velho aqui da nossa turma, né? Mais experiente. Enquanto a gente lia aqui o projeto de lei, viu, Paulo? Eu não preciso de óculos ainda. Ele estava desesperado que ele não estava enxergando nada. Faz parte. Meu amigo querido, passar para ele fazer a apresentação. Obrigado, Paulo, pelo convite. Obrigado, Lucas, Renato. Um prazer estar aqui com vocês. Acho que tenho certeza que vai ser bastante esclarecedor esse bate-papo. Exato. Até porque, apesar de ser um projeto de lei, já está aprovado aí pela Câmara e pelo Senado, mas não foi ainda sancionado. Esperamos que não tenha nenhum veto nesse texto final. E vamos bater um papo sobre isso. Acho que vai ser bastante esclarecedor. E para simplificar, eu queria dividir esse nosso bate-papo em algumas etapas. O primeiro eu queria falar sobre tributação sobre aplicações financeiras no exterior, depois sobre tributações sobre offshores, atualização do valor de bens e, por fim, falar sobre direitos no exterior, desculpa, e por fim falar sobre fundos privados. Quer dizer, é bastante tema, então vamos fazer uma coisa bem dinâmica e tentar simplificar isso para as pessoas, né? Primeiro, eu queria já perguntar para vocês, pelo que eu saiba, as aplicações mantidas no exterior já eram tributadas, correto? O que está mudando? Afinal, o que está mudando com essa lei? O que vai impactar na vida do investidor? Muito bom. Quer começar, Richard? Vamos lá. Pode esquentar. Então tá bom, vamos lá. Como você mencionou, Paulo, esses itens eles já são tributados há vários anos, né? Já tem uma previsão de tributação disso, só que o regime atual, né, o que está valendo hoje ainda, ele é muito complexo. Então, na prática, muitos contribuintes acabam não observando, não por má fé ou ali por um descumprimento deliberado, é por conta da complexidade do sistema. Então, você tem que controlar os ativos que estão sujeitos à variação cambial, os que vão ser tributados ou os que não vão ser tributados. As alíquotas, né, elas são bastante elevadas de tributação. Então, nesse aspecto que nós vamos ter aqui com esse projeto de lei, é uma simplificação dos procedimentos de apuração e a gente viu que isso estimula o contribuinte a regularizar a situação, né? A gente viu no Simples Nacional, no lucro presumido, diversas situações em que você permitindo ao contribuinte cumprir as obrigações de uma maneira mais rápida e mais simples, ele acaba aderindo. Então, eu acho que nós vamos verificar isso. O projeto, nesse aspecto, ele tem muitos aspectos positivos de simplificação e também de redução de carga.
Então, ele prevê uma alíquota de 15% de tributação sobre os ganhos e rendimentos relacionados a aplicações financeiras no exterior, o mesmo valendo, a gente vai falar um pouquinho mais, né, depois, também para as offshores. Uhum. E se eu tenho uma aplicação, como eu já tenho que lidar com isso? Eu já tenho uma aplicação no exterior, qual a minha primeira ação a partir dessa aprovação da sanção e quando começa a efetivamente funcionar, valer essa lei? Lucas, quer falar sobre isso? Tá. A lei começa a valer em 2024, né? Então, por hora, não há nada a fazer, exceto estudar os impactos para o ano que vem. Só que a gente está muito em cima da hora já, né? O projeto de lei, você vê que a ideia dele era que tivesse sido aprovado antes, mais ou menos na metade do ano, para que o contribuinte tivesse um pouco mais de tempo. Agora, as escolhas vão ter que ser feitas de última hora. Então, assim, quem tem aplicação financeira hoje, o que deveria fazer? Né? Analisar se o formato, a forma pela qual elas estão investindo naquelas aplicações financeiras é a melhor. Então, eu tenho offshore. Né? Vale a pena manter essa offshore para o ano que vem ou vale a pena dissolver a offshore? A lei traz, acho que depois a gente vai abordar um pouco em detalhes, mas algumas opções, né? Que é a transparência, né, das aplicações. Vale a pena eu optar por essa transparência ou não? Vale a pena eu atualizar o valor do bem ou não? Então, no momento, assim, quem tem aplicação financeira no exterior é o momento de analisar as opções que a lei te dá de tributação e de atualização e ver o que vai valer a pena fazer para o ano que vem. No atual sistema, não pode compensar prejuízos, né, oferidos pela pessoa física em determinada aplicação financeira. Isso continua como fica agora? Isso foi uma das grandes mudanças desse projeto de lei, que meio que equalizou uma grande injustiça que existia. Né? Existia o veículo do offshore, onde as pessoas físicas que aplicavam em cima dessa empresa conseguiam compensar dentro da empresa os prejuízos com os lucros. Né? Isso não era possível para a pessoa física, só que o projeto de lei traz essa prerrogativa dessa possibilidade, ou seja, a pessoa física que tiver prejuízo numa aplicação financeira, dentro do mesmo exercício, ele vai poder compensar esse prejuízo com eventuais lucros nas operações financeiras, nas aplicações financeiras. Legal. E como será apurado e declarado o imposto agora? Olha, isso é um ponto também que, como o Renato disse, a lei ela vai vir para facilitar a vida do contribuinte. Anteriormente, a apuração do imposto de renda sobre aplicação financeira na pessoa física ele era mensal. Né? Então, o contribuinte tinha que apurar mensalmente o imposto e levar a tributação e pagar esse imposto no último dia útil do mês subsequente. Trabalhávamos com duas alíquotas, basicamente a alíquota de 27,5% para dividendos, lucros de dividendos recebidos no exterior, e com a alíquota de 15% a 22,5% dos ganhos sobre ganho de capital, juros, dentre outros rendimentos. Como agora unificou para uma alíquota flat de 15%, isso veio facilitar a vida do contribuinte. E essa questão de calcular o imposto com a base anual veio facilitar ainda mais a vida do contribuinte, que ele vai fazer uma única apuração no ano, né, e declarar isso na sua declaração do imposto de renda pessoa física do ano subsequente. E quando vê esse imposto apurado, tem uma data certa? Olha, o primeiro imposto, assim, nós estamos num momento de transição. A legislação em vigor ainda continua com as mesmas regras anterior, quer dizer, os impostos continuam, o imposto de renda sobre aplicação no exterior continua vencendo no mês seguinte. Essa nova regra começa a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2024, ou seja, na declaração de imposto de renda de 2025, o contribuinte vai ter que pagar o imposto de renda sobre esses eventuais ganhos que ele tiver de aplicação financeira no exterior. Então só 2025 a nossa preocupação, já tem que apurar agora. O brasileiro vai fazer isso, vai deixar só para lá para 2025. Uma dúvida minha, tem vários países que já cobram, né, o tributo sobre investimentos. Aí eu tenho dinheiro lá, vou ter que pagar lá no outro país, pago aqui também? Como fica agora para mim? Na verdade, o Brasil autoriza a compensação de um eventual imposto que tenha incidido também no exterior. Nós temos aqui, no caso específico de aplicações financeiras, o que a legislação exige, tanto a atual quanto essa que virá, né? A existência de um tratamento de reciprocidade, que ele está presente nos tratados para evitar dupla tributação firmados pelo Brasil, ou são reconhecimentos mais simples, né? Então, o Brasil ele verifica a legislação de um determinado país, os Estados Unidos, por exemplo.
O Brasil não tem tratado firmado com os Estados Unidos, mas tem o tratamento de reciprocidade reconhecido. Ou seja, então, se um americano investir aqui e esse investimento, o rendimento ou ganho estiver sujeito ao imposto aqui no Brasil, o americano vai poder compensar lá. Então, essa é a reciprocidade. Então, ele diz, então, o brasileiro que tiver uma aplicação nos Estados Unidos, auferir um rendimento sujeito a imposto lá nos Estados Unidos, que isso não é comum, tá? Mas, por hipótese, sujeito a imposto nos Estados Unidos, ele vai poder aproveitar aqui. Então, é nessa situação. No caso de offshore, aqui das controladas, esse requisito da reciprocidade ele não está presente. Então, você pode efetuar a compensação do imposto pago no país da offshore, independentemente de haver tratamento de reciprocidade. Uma dúvida minha também é o seguinte, tem muita gente hoje que está abrindo conta no exterior, é muito mais fácil abrir uma conta no exterior hoje do que era antigamente, né? O pessoal vai para fora, já abre uma conta e tal. Todo mundo que tem uma conta, como que funciona? Quem tem uma conta no exterior tem que fazer essa declaração, tem que pagar esses impostos? Como fica para mim? A conta corrente você tem que declarar, né? Obrigatório, a partir de R$140, né? Se o seu saldo for superior... O seu Jorge, está escutando? O seu Jorge fez a propaganda, né, do Itaú, da conta no exterior, ele usou o bonezinho imitando do Ayrton Senna, né? Agora vai ter que declarar. O seu Jorge, fica ligado. O C6, aí tem muita gente que acho que não sabe que tem a conta no exterior, né? O C6, ele abre para você também lá a conta em Cayman. Então, a partir de R$140 de saldo, você é obrigado a declarar, né? Isso já é regra atual. Uma das coisas que o PL manteve em relação à legislação atual é a isenção da variação da conta corrente, né? Então, você tem ali, digamos, $1.000 na conta corrente, aqueles $1.000 de um ano para o outro, o saldo em reais varia, mesmo que você não mexa na conta corrente, né? E esse ganho de variação cambial é isento, né? E se for perda, não tributa porque é perda, enfim. Mas tem uma observação importante aqui, que é o que a Receita Federal considera como sendo conta corrente, que é só o depósito não remunerado, né? Então tem muita coisa que você chama de conta corrente, mas na verdade ele faz uma aplicação para você. Aliás, no Brasil se faz isso, né? Você deixa o dinheiro em conta corrente no Itaú, ele coloca lá R$10 na conta corrente, o resto ele aplica em alguma coisa, né? E os outros bancos também. E no exterior é a mesma coisa. Então, se você tem essas aplicações automáticas, né? Isso daí não é mais conta corrente sob a ótica da Receita, e sim uma aplicação automática. Daí tem que ver a natureza, né? Bond, alguma coisa assim, mas aquilo ali vai te dar um rendimento que vai ter que ser tributado. Então tem que ter esse controle, sim. Só para complementar, Paulo, referente a quem está, além desses quesitos que o Lucas explicitou, o contribuinte ele só vai estar obrigado a entregar a declaração de imposto de renda e, consequentemente, essas informações, se ele atingir aquelas hipóteses previstas pela Receita Federal. Se tiver mais de R$300 mil de patrimônio no ano anterior, se teve operação sujeita a ganho de capital, se teve os rendimentos tributáveis acima de R$28 mil. Uma vez enquadrado nas regras de obrigatório, ele está obrigado a entregar todas as informações para a Receita Federal, inclusive essas operações fora do país. Queria dar um direcionamento, falar um pouco sobre outro tema, sobre tributação de lucros e dividendos de entidades controladas no exterior. E aí a gente entra num tema que para mim já está até um arrepio. A gente fala de offshores. A gente ouviu falar de offshore, por muito tempo as pessoas já pensam que é alguma coisa que não é tão legal assim. Como que funciona isso? O que muda e o que é ter uma empresa offshore? Como que é esse passo? Não tem nada demais o nome, né? Essa estigmatização é culpa das novelas, antigamente era das 8, né? Depois passou a ser das 9, né? Dono do mundo. Que o vilão, né? O executivo, o vilão, ele tem sempre uma offshore que é o dinheiro que ele desvia, né? E aí com o tempo também foi mudando o país, né? Uma época era Bahamas, não, ele tem uma conta nas Bahamas, uma offshore nas Bahamas, depois foi para Cayman, Panamá, aí BVI, teve até uma série do Netflix, né, de Money Laundering, de lavagem de dinheiro, que daí falava do Panamá, mas não tem nada demais, é uma sociedade como aqui nós temos aqui, o que faz a gente, normalmente a gente usa esse apelido, né, essa expressão, para designar a entidade que esteja num local
onde a tributação seja muito baixa ou você tem um diferimento da tributação. Agora tem em menor número isso, ou uma possibilidade de ocultação de quem é o acionista. Então, nos anos 80, eu tenho uma offshore, ações ao portador, né? A gente vê lá Miami Vice, né? Aquelas séries antigas, né? Eu pego alguma coisa do Pablo Escobar, né? Tinha lá a turma... as offshores e com ações ao portador. Então, basicamente, quando a gente fala offshore, é simplesmente porque está no exterior. E, normalmente, essa expressão está associada a localidades que têm uma tributação muito baixa. Mas você vê, olha que engraçado. Nos Estados Unidos, uma empresa em Delaware, a gente dá esse apelido, é uma offshore. Então tem um regime tributário ali mais favorecido, mas é nos Estados Unidos, poxa, como é que faz, né? Agora, em vários países europeus também a gente tem essa figura. O legal do Renato é que ele também dá várias orientações para nós de séries e novelas para gente assistir. O cara, todo embasamento cultural sensacional, cara. Já por muito tempo a gente tentou fazer essa tributação de offshores no Brasil, de empresas no exterior, né? E agora vai entrar efetivamente a valer. Todas as empresas, quais empresas vão ter que ser tributadas nisso aí? Qualquer empresa que eu tenha no exterior? Não são todas, né? E é bom falar só um pouco sobre isso, Paulo, porque nós temos que seguir alguns critérios, né? Então, qual que era o grande benefício de ter uma sociedade, uma empresa no exterior, uma controlada, uma entidade controlada no exterior, assim como o projeto de lei menciona, né? O grande benefício que existia, além das questões de sucessão, né? Além da questão de governança, de você ter uma empresa, você consegue gerir melhor, centraliza seus ativos em um único lugar. Você também consegue controlar melhor, porque uma empresa desse tipo, geralmente com a contabilidade, você consegue fazer o controle patrimonial dela. E o grande vantagem de uma entidade controlada, uma offshore, era o diferimento do imposto. Ou seja, o resultado oferido pela empresa, ele só era tributado quando era distribuído ou disponibilizado o dinheiro para os seus sócios e acionistas, né? Como isso era um fato que só dependia do acionista tirar esse dinheiro da empresa ou disponibilizar esse dinheiro, então esse lucro ficava ad eterno para ser tributado e não acontecia essa tributação, porque a regra de tributação sempre existiu. O problema era que não se dava o fato gerador, não acontecia esse fato gerador, que o governo já tentou por 4 ou 5 vezes ensejar em cima de tentar tributar esse lucro. Bom, agora falando de quem está obrigado e quem não está obrigado. Então, não são todas as empresas que vão ter o mesmo tratamento, né? Então, é bom que a gente divida isso. Primeira coisa, nós temos que entender o que é uma empresa que eu apenas faço um investimento, né, daquela que eu sou controlador, né? Então, são duas empresas diferentes. Por exemplo, eu posso ter uma empresa nos Estados Unidos que eu tenho lá 1%, eu comprei lá 10 ações de uma empresa, mas eu não tenho controle de nada dessa empresa, né? Essa empresa ela tem um tratamento, vai ter um tratamento diferenciado daquelas que você tem o controle. O que é ter o controle? Você consegue destituir e admitir, eleger administradores, você tem poder para fazer a maioria das deliberações, né? E esse controle pode ser de forma direta ou indireta. Ou seja, o que é um indireto? Por exemplo, posso colocar pessoas vinculadas, minha esposa, um filho, um irmão, um parente, um consanguíneo, acho que até o 3º grau, né, para administrar isso. Pode ser um sócio meu da pessoa física, um sócio de uma empresa aqui no Brasil. Então, o projeto de lei, ele amarra isso, que quando eu tenho o controle de forma direta ou indireta, eu vou me submeter essa empresa à possibilidade de ter que tributar esse lucro. Aí nós temos uma regra. Uma vez tendo o controle, eu tenho que entender se essa empresa ela vai pagar o imposto de forma anual ou no momento da distribuição do lucro, né? E aí que entra uma outra questão. Se ela estiver num país de tributação favorecida, né, como BVI, Cayman, Panamá, tem uma lista acho que de 19 ou 20 países, enfim. Estiver nesses países que a tributação com tratamento diferenciado, com baixa carga tributária, ou essa empresa não tiver mais do que 60% de renda ativa. O que é renda ativa? São
rendas operacionais, uma empresa que compra e vende, por exemplo, produtos, ela tem renda ativa. Uma empresa que só faz aplicação financeira aos olhos do PL é uma empresa que só tem renda passiva. Então, quando ela tem mais de 60% de renda ativa, ela estaria excluída, mas se ela tiver... E se você tiver o controle, ela tiver mais do que 60% de renda ativa, não estando em paraíso fiscal, nós não teríamos que falar desse pagamento anual do imposto, somente no ato da distribuição. Um comentário aqui só. Eu acho que quando a gente lê na imprensa as notícias, nem sempre isso fica totalmente claro, né? Offshores hoje, e fundos exclusivos também, que é o outro tema aqui, eles já são tributados, né? Não é que eles não são tributados. Lendo as notícias, às vezes dá a impressão assim, não é tributado, você investe no exterior e não paga imposto nunca. Não é assim, eles são tributados. Mas é no momento em que existe uma disponibilização de recurso para aquele investidor, né? O que muda é que eles vão fazer uma tributação ali para as offshores ano a ano e para os fundos a cada 6 meses. É uma antecipação do imposto, mas até as alíquotas são até reduzidas em relação ao que é hoje. Então não é que vai começar a tributar. Então, quando fala assim, quais empresas vão ser tributadas e quais não vão? Todas vão ser tributadas, mas as que vão entrar nessa nova regra de antecipação anual são aí, é exatamente isso aí que o Richard comentou, né? E por que então está falando que vai ter um aumento na arrecadação? Porque entre a teoria e a prática tem o buraco da realidade, né? Apesar do Lucas ter dito é tributado, uma vez numa palestra de uma pessoa da Receita Federal, agora não vou me lembrar o nome, falando sobre a ótica das pessoas jurídicas, que com relação às pessoas jurídicas houve um debate parecido com esse, né, no passado. Poxa, a gente criou a regra para tributar na efetiva disponibilização, só que ninguém disponibilizava. Aí nós tivemos que fazer na marra, aí virou uma tributação automática, ficou por muitos anos sendo discutida no Supremo Tribunal Federal. Então é meio que, se a gente fosse ouvir alguém na Receita Federal, talvez ele dissesse algo análogo. Não, tudo bem, é tributado, só que ninguém submete a tributação porque ninguém disponibiliza. Então a gente tem que criar uma regra para que isso se dê na marra, pelo menos em relação aos investimentos, em que você tenha total controle sobre aquele recurso. Então, é uma decisão puramente sua de disponibilizar ou não, e aí acabou-se adotando essa regra. Agora, só reforçando, não é qualquer entidade, tem que ser o primeiro filtro que tem que ser feito para a entidade controlada, né? Segundo essas características que o Richard comentou. Ele até me ligou preocupado quando saiu, poxa, eu sou o 15º maior acionista da Apple, tô ferrado e tal. Eu falei, não, mas você não é controlada, fica tranquilo, né? E aí depois você vai partir para os outros filtros. Então, se for controlada e estiver em paraíso fiscal, né? Então você tem que adotar esse novo regime. E se for controlada, não estiver em paraíso fiscal, então aí você vai ter que medir a tal da renda ativa que o Richard comentou. Então não é qualquer empresa, empresa que tenham essas características. A primeira delas é o controle, e depois você vai avaliar as outras duas que eu comentei. E nesse contexto, o que é renda passiva? A renda passiva é justamente os itens relacionados na lei que fala justamente sobre royalty, juros de aplicação financeira, aluguéis, no caso de imóveis. São rendas que o legislador determinou que você não precisa ter uma operação, ter substância econômica para você gerir essas operações no exterior. Então, assim determina o projeto de lei. Se quiser complementar, Renato, Lucas. Não, acho que eles não querem pegar aquilo que a gente chama de sociedade operacional, né? Eu quero abrir uma indústria no Paraguai, por exemplo. Isso vai entrar na regra? Isso não é piada, tá? Tem muita gente fazendo isso mesmo. O Paraguai tem energia elétrica barata. O Lucas, ele é gozador. Não, mas eu estava vendo outro dia, a gente estava até conversando sobre isso, uma reportagem, como está indo empresa brasileira. Muita gente para o Paraguai. Então, eu vou abrir uma indústria no Paraguai, eu quero, na minha pessoa física, né? Vai entrar nessa regra aí? Não. O Paraguai não é paraíso fiscal e aí, se ela for uma sociedade operacional mesmo, uma indústria, ela vai ter renda ativa, que seria, por exemplo, nesse caso, uma indústria. A renda dela vai vir mais de 90% da comercialização do produto, né? Então, não entra nessa regra, fica na regra atual, que é tributa quando distribui o lucro. Em relação a outro país, tem países que têm contabilidade, exigência de contabilidade, tem outros que não têm exigências. Como que fica essa questão dessa tributação nossa em relação a esses países? A lei trouxe uma regra específica, até bastante atenta, assim, né? Que foi,
Se o país não for paraíso fiscal, e aí o que é paraíso fiscal? São os países que a Receita Federal relaciona como sendo paraísos fiscais. Tem os critérios, né? Mas assim, no final das contas, o que vale é a lista da Receita Federal. Se não for paraíso fiscal, você pode usar a contabilidade que vem do próprio país, desde que siga o IFRS, né? Que são os padrões internacionais de contabilidade. Se for paraíso fiscal, aí tem que seguir os padrões contábeis brasileiros, né? É muito próximo, né, uma coisa da outra, porque o Brasil segue os padrões internacionais, mas tem pequenas diferenças ali na forma como você vai principalmente apresentar esse resultado para o fisco brasileiro. Hoje tá legal que eu tô fazendo tiro curto aqui, bate e responde já, né? Se eu tiver uma empresa que é controlada por outra empresa, como farei a apuração do imposto nesse caso? Nós estamos até conversando agora, no início antes de começar esse bate-papo. Cada leitura da lei é uma nova surpresa, Richard? Que a gente vai, a cada momento, você, ao fazer a primeira leitura, o primeiro entendimento, aí você começa a entrar nos exemplos práticos, né? Como que isso vai funcionar no dia a dia, como que essa medida, como essa legislação entra no dia a dia do empresário, a pessoa que tem uma empresa no exterior. Mas, basicamente, Paulo, se uma entidade controlada for controlada de outras sociedades, cada sociedade terá que apurar o seu lucro separadamente, né? Então você vai excluir dessa sociedade primeira controlada, que é dona de outras, né, os seus resultados operacionais, e cada uma delas poderá ter tributação se elas oferirem lucro de acordo com as regras, de acordo com seus balanços, serão tributados separadamente. Porém, cabe aqui observar todos os requisitos também referente à compensação de prejuízos, compensação também de tributos retidos por outros países. Então, isso tudo vai estar junto desse planejamento. E é um dos pontos que muitas empresas vão ter que pensar, o que vai valer aí a pena, como vai tratar essas empresas de forma separada, porque tem a questão da transparência, que certamente acho que você vai querer falar logo adiante sobre isso. E a questão da conversão da moeda também, porque apurei em uma moeda estrangeira. Como fica para fazer a declaração aqui? Como que faz essa conversão? Você usa as taxas do Banco Central, né? Então a lei traz ali as datas exatas que você tem que considerar, né? Então a lei vai trazer para cada situação em que ela exige o uso de um valor em moeda estrangeira, ela diz exatamente a data que ela quer. Mas, por exemplo, o lucro, né? Você vai usar a taxa que o Banco Central divulga para 31 de dezembro de cada ano. O imposto pago no exterior que eu vou compensar aqui. Aí a lei escolheu o momento do pagamento do imposto, né? Então, você vai usando as taxas oficiais divulgadas pelo Banco Central. A ideia que a gente falou aqui é que a lei começa a valer agora a partir de 2024, certo? Uhum. E aquelas empresas que já possuem estoque de lucros no balanço até dia 31/12/2023, elas terão que pagar imposto sobre isso também? Como que fica essa questão? O estoque ele vai continuar submetido ao regime atual, ou seja, né, ele só vai ser tributado quando for efetivamente disponibilizado. Aliás, tem que tomar cuidado que tem até uma pegadinha aí, né? Porque apesar das alterações de tributação dos fundos fechados estarem no mesmo projeto de lei, essa questão do estoque recebeu um tratamento diferente no caso dos fundos fechados. Depois a gente pode até comentar um pouquinho se houver tempo. Então aqui não. Para as offshores, o estoque vai estar sujeito ao tratamento atual. Então você vai passar a régua ali mesmo, né? Então o que for gerado a partir de 1º de janeiro do ano que vem, aí vai receber esse tratamento novo. E a gente está falando 1º de janeiro de 2024... partindo do pressuposto que o Lula vai sancionar esse ano. O Lula, o Alckmin, né? Enfim, o presidente que estiver em exercício. Mas vai, né? Então, normalmente o pessoal não deixa passar, mas o Bolsonaro deixou um passar lá, uma questão importante, por uma lei complementar de CMS, virou uma bagunça, né? Eu acho que ele não vai deixar isso acontecer. O radar está no pescoço dos caras. Sim, então, mas a gente está partindo do pressuposto aqui. Só para complementar, a questão desse lucro, Paulo, então os lucros do passado, oferido até 31 de dezembro, continuam a mesma regra. Essa mesma regra qual que é? Eu só vou tributar esse lucro, esse estoque, quando eu disponibilizar esse lucro
para o meu acionista. E o que é disponibilizar? Basta eu provisionar na contabilidade lá que eu tenho que distribuir ou remeter isso para uma conta do sócio no exterior ou para uma pessoa física ligada, uma pessoa jurídica ligada desse sócio. Eu estou distribuindo esse lucro, esse estoque de lucro, e nesse momento eu passo a tributar de acordo com as regras do PL. E como essa pessoa que recebeu esse lucro, o empresário, como ele que vai fazer para fazer a declaração do imposto de renda disso como pessoa física? Então, vamos lá, vamos pegar um exemplo prático. Imagina que a partir de 2024, né, a empresa auferiu um lucro, né, e essa empresa não tinha sociedades coligadas, nem controladas, a única empresa auferiu um lucro. Esse lucro será submetido à tributação aqui no Brasil pela pessoa física que detém essa sociedade. Uma vez tributado esse lucro ele será lançado na declaração de bens e direitos dessa pessoa física como direito de créditos a receber de sociedades no exterior. Mesmo que ele não tire esse dinheiro nesse momento, no dia que ele for distribuir esse lucro que foi provisionado aqui no imposto de renda dele, ele vai reduzir dessa conta de direito que ele incluiu na sua declaração de imposto de renda. E aqui tem um detalhe, Paulo, que nós temos um país que a nossa moeda não é uma moeda fraca, né? Frente ao dólar, sofremos muita oscilação. Se, eventualmente, eu provisionei, por exemplo, lá em 2024, né? Em 31 de dezembro de 2024, provisionei um lucro lá de 500 mil reais, né? Que equivaleria a 100 mil dólares, e eu distribuísse esse lucro, tirasse esse dinheiro da empresa depois de um ano, né? E o dólar foi a 6, por exemplo, ou seja, eu retirei 600 mil reais, né? Mais os mesmos 100 mil dólares. Esses 100 mil dólares ele não vai ser tributado, né? De ganho de variação cambial, né? Isso está dentro também do PL. E as entidades controladas que possuem empresas no Brasil e os lucros daqui foram oferecidos à tributação, pagará de novo o imposto da pessoa física? Não, isso daí é expressamente excluído, né? Então, quando você vai apurar o resultado dessa empresa estrangeira, né? Obviamente o resultado da empresa brasileira reflete, se ela for tiver uma participação, se ela for classificada como controlada ou coligada da estrangeira, o resultado da brasileira reflete no resultado da estrangeira, consequentemente aumenta o lucro que seria originalmente a base, né? Mas a lei fala para você excluir essa parte. Então, quem tem esse tipo de estrutura, eu tenho uma offshore e essa offshore detém uma empresa brasileira, vou pagar imposto 2 vezes, tal, a resposta é não, né? Isso é excluído. Então é indiferente para fins da apuração desse imposto. E é importante, Paulo, às vezes o pessoal fala, mas isso não tem na prática, vem acontecendo muito. Os investimentos em startups, muitas vezes, né, ao invés de a pessoa oferecer para você investir diretamente numa startup brasileira, ele fala, não, você investe por meio de um veículo no exterior, uma offshore, que por sua vez vai ser a dona da startup brasileira. Então, é exatamente esse tipo de situação que o Lucas comentou. É o tal do flip, né, que é o termo da moda agora, né, que tem sempre os termos da moda. Agora é o flip. Quando você der uma flipada no investimento, fica tranquilo, né, que você não vai pagar mais imposto por conta da flipada. Hoje pagaria, tá? Porque hoje não existe essa regra, que é um ponto de preocupação dos startupeiros, né, hoje em dia que fizeram a flipada, né, de pagar o imposto 2 vezes. O projeto de lei ele vai trazer esse benefício, né, vai trazer clareza em relação a isso. E tem a questão também das investidas, né, que diferentemente das controladas, eu posso não ser controlador de uma empresa no Brasil ou em qualquer lugar do país, né? E fiz, por exemplo, um investimento numa startup. Eu fiz um investimento mais para minoritário, né? Então, esses investimentos, uma vez pago o imposto no Brasil, né? Mesmo de sociedades brasileiras que você não tem o controle, sendo pago o imposto de renda no Brasil ou juros sobre capital próprio, qualquer outro tipo de rendimento sujeito à tributação do imposto de renda acima de 15%, esse resultado, esse imposto aqui no Brasil poderá ser compensado eventualmente na apuração desse lucro dessa empresa aqui quando essa pessoa física for declarar. E poderá ser compensado no imposto apurado eventuais impostos que foram pagos lá no exterior? Sim, desde o limite do rendimento ao qual esse rendimento foi oferecido. Então, eu não vou poder, por exemplo, imaginar que um país tem uma alíquota, exemplo, de 20% de imposto de renda, ou mais, 25% de imposto de renda. Isso não é incomum, né? Isso não é incomum.
Mas se você, por exemplo, está tributando uma renda no Brasil cuja alíquota é de 15% e essa mesma renda tivesse sido tributada por um outro país que tributa 20% a 25%, naturalmente você teria um excesso de imposto de renda a ser compensado. Esse excedente ele não pode ser apropriado no Brasil. Esse excedente você vai ficar como custo desse investidor, porque não pode se compensar mais imposto do que o devido no Brasil. Existe aí uma vantagem em relação ao que é a legislação atual nesse ponto da compensação, porque hoje você pode compensar o imposto pago diretamente pelo seu investimento, né? Seja ele qual for ali a modalidade, mas se teve um imposto diretamente pago por ele e observadas essas condições, né, que ou tem tratado ou existe um reconhecimento quanto à reciprocidade, aí você pode compensar. Mas o que acontece hoje? O investidor tem uma offshore. A offshore normalmente não paga imposto de renda porque ela está num país, está em BVI, está em Cayman, está nas Bahamas, ainda tem algumas. E nesses países não é devido imposto de renda. Só que as investidas da offshore pagam imposto, né? Porque ela investe em empresas que estão nos Estados Unidos, estão em Luxemburgo, na Suíça, enfim, depende da estrutura. E esse imposto pago pelas investidas da offshore não pode ser compensado pela pessoa física no Brasil, porque tem uma camada no meio que é a offshore. Isso muda. A lei permite você compensar o imposto pago pelas investidas da sua offshore, né? Então, torna todo o sistema um pouquinho mais coerente, assim, dentro de uma lógica econômica, né? Em caso de prejuízo, ninguém gosta de falar de prejuízo, mas acontece. Como eu faço, Zé? Eu posso compensar o prejuízo nos lucros apurados? Como que fica? Vocês querem falar de prejuízo, vocês vão falar comigo, né? Prejuízo é com o Richard. Então, Paulo, a legislação ela tem uma regrinha que primeiramente, ela parte das aplicações financeiras detidas pela pessoa física. Se você tiver algum ganho, alguma perda, você pode compensar essa perda nessas aplicações, perda de ganho de aplicação com perda de aplicação. Havendo ainda excesso de ganho, tendo prejuízo, você pode compensar esses prejuízos nesses ganhos, né? E o excedente dentro do mesmo período, né? O excedente poderá ser compensado em anos subsequentes. Você quer complementar alguma coisa? Não, é isso aí. O prejuízo ele tem você pode abater, né? Hoje está bem amplo, né? Antigamente é o regime atual, né? Não viramos ainda o exercício Lula nem sancionou ainda, né? Então no regime atual é um pouco mais chato, né? Esse aproveitamento, ele fica um pouco mais amarrado, né? Semelhantemente a essa questão que o Lucas falou, né? Que antes, se eu tivesse essa camada, não podia aproveitar o imposto, algo assim com prejuízo. Então o prejuízo é só daquela entidade, né? E com lucros futuros. Aí, eventualmente eu poderia consolidar, mas em relação a investimentos societários, ele não se comunicava com rendimentos de aplicações financeiras. Hoje tem um dispositivo no projeto de lei que ele acaba jogando tudo no mesmo balaio, né? E daí seguindo essa sistemática que o Richard comentou. Então, também é um ponto positivo. E se eu sou uma pessoa que tem vários investimentos, tipo, eu tenho como pessoa física, eu tenho um investimento no exterior e tive lucro. E na minha offshore eu tive prejuízo. Como eu faço isso? Eu posso compensar? Vai ter alguma ação então em cima disso? Sim, é o que o Richard comentou. Você joga no balaio ali e aí você pode aproveitar. Fica bem melhor também, sim, né? Não, foi positivo. Bem interessante essas mudanças. E o que é regime de transparência fiscal e para que serve? Como funciona? Quais hipóteses que pode ocorrer isso aí? O regime de transparência fiscal é uma opção que a lei dá. Aliás, é um dos principais pontos que quem tem offshore vai ter que estudar, né, se vale a pena ou não. Porque traz vantagens. Não necessariamente. Tem que avaliar. Então, como funciona? Explica para mim. A diferença é assim. Hoje, como que funciona, né? A lei atual, o sistema atual. Você tem offshore, você só tributa no momento em que a offshore disponibiliza, né? Aí o que a lei está dizendo? Não, você vai consolidar tudo que ocorre dentro da offshore e você vai tributar o resultado da offshore, né? Ou seja, seria ali o lucro contábil da offshore, você vai tributar no Brasil, feitos aqueles ajustes, né? Então exclui resultado de empresa brasileira, resultados de empresas investidas da offshore são tributados separadamente, enfim, tem umas regrinhas, mas no final é o balanço da offshore. E aí o investidor tem algumas preocupações, assim, de, tudo bem, mas eu fiz um investimento, a minha offshore investiu em ações, as ações valorizaram, por uma questão contábil isso é reconhecido dentro do resultado, como se fosse lucro, mas eu não realizei,
né? Então, essa regra da offshore ficou ruim para mim, porque talvez eu tenha que pagar imposto em cima de algo que eu sequer realizei. Aí a lei dá essa opção da transparência, que é basicamente você fazer de conta que não existe offshore e declarar diretamente cada um dos ativos que essa offshore detém. E ele fala para você declarar as dívidas também por um valor de zero, né? Ou colocar 1 centavo ali só para fins de demonstração. Mas basicamente é isso. Você fingir que não existe offshore para fins de declaração do IR, declarar separadamente os itens. Você sai perdendo, de um lado, que você não pode deduzir algumas despesas, né, que a offshore tem, despesa com contabilidade, né? Por exemplo, o Richard, ele cobra milhões ali, né, para fazer a contabilidade de uma offshore, daí você não vai poder deduzir isso. Vai ter que né? chegar pro Richard cobrar menos. Isso, aí você tem que pedir pro Richard cobrar menos, Vai né? fazer milagre, né? Então, aí é... Mas por outro lado, você também tem a forma de você apurar a tributação vai ser item a item, você só tributa aquilo que realizou, né? É realmente uma conta que o investidor tem que fazer. Um comentário aqui ainda só rapidinho do ponto, tem que lembrar que esse projeto de lei, ele veio do governo e ele foi sendo debatido, né? E a Câmara, o Senado, ali foram incluindo, teve alterações e inclusões, e elas foram mais no sentido de deixar um pouco mais leve, né? Ou de deixar um pouco mais razoável o sistema. Então, por isso que muita coisa a gente vê aqui, nossa, mas isso aqui ficou legal. Isso não estava na versão original, mas é que sem isso, provavelmente não seria aprovado. Então, ele foi sendo refinado de um jeito que hoje, eu digo assim, quem tem offshore hoje não necessariamente sai perdendo com o projeto. Né? Assim, e referente a essa questão das perdas, Paulo, voltando, já que vocês estão falando muito que eu estou gerando prejuízos. Mentira. Eu acho que a gente tem, rapaz. Mas assim, deixa eu só esclarecer um ponto. Né? Essa regrinha do prejuízo ela é interessante. Você perguntou, eu posso compensar prejuízo de uma empresa offshore com lucro de uma aplicação financeira? Não, basicamente o prejuízo da offshore você só pode compensar com os lucros offshore. Tá? A questão do quando você tem prejuízo com aplicações financeiras, você tem que seguir aquela regrinha que eu falei. Então, se eu tive um prejuízo com a aplicação financeira, eu posso compensar esse prejuízo de aplicação financeira com outros lucros com outros lucros de aplicação financeira. Tá certo? Sobrando excedente, eu posso compensar com lucros da offshore. Né? Sobrando excedente, eu posso compensar com prejuízo do ano seguinte, com lucros oferidos no ano seguinte. Então é importante que o prejuízo da offshore ele só pode ser compensado na própria offshore. Tá? Lucros futuros a partir de 2024. E uma vez só, tá? Então você não pode compensar sempre com esse prejuízo. Inclusive, até achei engraçado isso no projeto de lei, que ele cita, só pode compensar prejuízo uma vez só. Eu falei, poxa, desde quando poderia compensar mais vezes? Ficou desnecessário, né? Daí gerou até... eu até li assim, falei, nossa, mas como assim uma vez só? Se ele tá falando que eu posso compensar primeiro com a aplicação, depois com offshore e depois com outro, não é uma vez só. Mas daí depois que eu entendi desse jeito também é desnecessário, né? É só um reforço ali. Em relação a trust, o que são e como que faz essa tributação? Qual o caminho? Você vai deixar para o Renato, ele adora esse assunto. Eu acho uma complicação isso. O trust, ele é um instrumento que nós não temos aqui no Brasil, né? Então, muitas vezes fica estranho a gente aplicar regras brasileiras de tributação, por exemplo, relativamente ao trust, né? Então, a figura mais próxima que nós temos aqui talvez seja a do fideicomisso, que é uma figura utilizada em temas sucessórios, né? De direito das sucessões. Então, no trust, o que nem combina com a cultura brasileira, né? Você transmite a titularidade formal do seu patrimônio, você confia, né? Então, daí até o nome, né? O trust, você confia uma terceira pessoa para fazer a gestão daquilo. Então, você imagina você falar para um brasileiro isso, você vai passar todo o seu patrimônio para uma terceira pessoa. Não, mas eu não vou poder dar ordem. Não, ele tem autonomia, né, de gestão daquilo, ele vai seguir as regras que forem estipuladas na escritura do trust, né, que é o contrato, né, que institui o trust. Então, a Receita Federal ela sempre teve muita dificuldade de lidar com isso, justamente porque é uma figura
que, primeiro, nós não temos aqui uma previsão dela no nosso ordenamento e culturalmente também não, imagina, você fica arrepia, né? O mais próximo do trust que a gente chegou aqui no Brasil talvez tenha sido o laranja, né? Que você passa por uma, daí você fica com um revólver na cabeça dele ali, se fizer alguma coisa, você mata o cara. Então, olha, então realmente está muito distante da nossa cultura. Então a Receita sempre quis pegar isso, cada respondendo consulta de um jeito torto, e aí acabou que houve até um atropelamento aqui no PL. Isso talvez a rigor devesse ser cuidado em legislação de direito privado, porque não se resume à tributação. Você tem aspectos sucessórios, contratuais, né, de negócios envolvendo partes brasileiras, né, eventualmente, mas criaram aqui uma definição, a turma se preparou nos últimos 20 e tantos anos, e aí trouxeram aí algumas lições sobre o trust e agora estão tentando regulamentar. Como no Brasil nós não somos fracos, né? Nós somos criativos, fala, não, tem trust, que é trust, mas não é aquele trust e tal, né? Então, é revogável, né? Só que aqui a gente muitas vezes utiliza essa figura da revogação. Se o cara é meio que nem o laranja, né? Ao invés de matar o cara, que é que se mata, né, o laranja quando ele anda fora da linha, eu revogo o trust. Aí a Receita falou, quando for o trust revogável, então você fez o trust, mas não fez direito, né? Você não tá aquele trust, assim, né? Aquela confiança. Então, o cara que instituiu o trust, ele vai continuar tributando, etc. E o trust vai ser considerado transparente. É como se ele não existisse. Um pouquinho na linha disso que o Lucas falou. Uhum. Já quando for o trust irrevogável, né? Então, aí você já muda um pouco esse espectro de tributação. Então, agora ficou uma coisa mais clara, pelo menos, do que tem que ser feito. Há muitas críticas sobre a forma de regulação, etc. Mas, pelo menos, agora a gente tem regras claras. Até se tiver essas características, é um instituidor. Se não tiver essas características, então a gente pode partir para os beneficiários, né? E assim, tentou-se trazer aqui um regime de tributação. E lembrando, o trust não é offshore. Não tem essa história de lucro, de controlada, etc. Ele é transparente. A regulação é mais para designar quem que vai ter que fazer as apurações e o momento. Um aspecto positivo é que ele disse, sob a ótica do beneficiário, os itens que ele receber do trustee, né, do administrador, não vou falar laranja, que não é uma avacalha de uma vez o trustee. O trustee, aquele em que se deu em confiança, vão ter natureza de item recebido gratuitamente, né? Então isso tem um impacto, que daí no imposto de renda é isento, acaba servindo como um esclarecimento para os fiscos estaduais, que você pergunta para o fisco estadual, quando o beneficiário recebeu alguma coisa do trust, tributa, porque não é doação, não é nada, então tributa. Então aqui a gente começa a ter alguma segurança com relação a isso. Mas quem gosta mesmo de falar de trust, Richard, é o Barduco, é o Lucas. Não, mas só para fechar esse assunto, inclusive, nós temos até acho que soluções de consulta da Receita Federal, que essa questão dos rendimentos do trust ser caracterizado como rendimento do trabalho, né, tributado a 27,5%. Isso é. Existe, e aí ficava justamente as dúvidas, né? Porque uma Receita Federal falando que era trabalho, o Estado querendo cobrar como doação, no eventual sucessão por herança, o Estado queria cobrar o ITCMD, então tava essa bagunça. Eu acho que o PL, assim, com toda... Dá uma ordenada. Dá um direcionamento, isso. Pelo menos fica uma questão mais clara. Porque o único lugar que eu me lembre, assim, em questão tributária, que falou de trust, foi, acho que, na repatriação. Né? Que ele trouxe lá umas pinceladinhas lá de alguns pontos. Quando você tiver esse tipo de instrumento, desse veículo, né, você vai poder declarar o veículo aqui no Brasil. Só que morreu ali. Muita gente tinha esse veículo e não trouxe, não sabia como conduzir isso no imposto de renda. Agora, com esse PL, já fica claro, vai ser transparente, já sabe se vai ser lançado no instituidor ou no beneficiário, né? Já tem as regras, inclusive, que aí tem a questão da transparência, que é lançar proporcionalmente o custo na declaração de imposto de renda, caso esse custo não seja o valor nominal atualizado hoje. Então, eu acho que foi muito positivo esse ponto do PL. Talvez eu discorde um pouco nesse ponto. Eu acho que de todo o PL, assim, essa é a única parte que eu, sinceramente, achei muito ruim.
Eu entendo que eles não observaram muito bem a natureza do que é um trust, né? Realmente a gente não tem na legislação brasileira trust, né? Exceto ali buscando no perguntas e respostas do RECT, né? Aí você achava lá alguma menção, mas não tem. Mas o trust, você, pelo menos o irrevogável, você entrega todo o seu patrimônio para o trustee. Você não tem mais os ativos embaixo. Você tem... eles dizem, é algo que não existe no nosso ordenamento jurídico aqui, que é uma divisão. Você transfere a propriedade jurídica e retém a propriedade econômica. É algo que não existe no Brasil, mas que é essa natureza do trust. Então você não tem mais aqueles ativos, mas a lei está te obrigando, aqui não é uma opção você tratar como transparente, ela está te obrigando a tratar como transparente algo que por natureza não é transparente. Eu tenho essa empresa. Não tem. Você tem, você instituiu um trust, esse trust tem a empresa, né? E aí ficou um pouco confusa a obrigação de você tratar aquilo como transparente quando a natureza dele é muito distinta disso. Outros problemas aqui, tem uma disposição que fala o trustee será obrigado a fornecer determinadas informações lá. Só que se ele não fornecer, o problema é seu. Isso é uma das coisas que está na legislação. Só que o trustee, ele está em outro país, ele não tem... isso não é executável, né? Mas tudo bem, ele deve cumprir, porque ele não quer se indispor com o cliente, mas o cliente aqui brasileiro, o instituidor ou o beneficiário ficaram numa saia justa. Outros problemas, né? Nem sempre o beneficiário sabe que é beneficiário, muitas vezes o trust é utilizado como instrumento sucessório para que o seu filho, por exemplo, não saiba que ele é beneficiário, né? Aí também ali, lendo a lei, dá a entender que ele vai ser obrigado a declarar mesmo sem saber. E por fim, outro problema que esse também eu acho um pouco grave. O último dispositivo fala, essas disposições de trust se aplicam a figuras que parecem trust, apesar de não se chamar trust. A gente tem pelo menos duas figuras que parecem trust sem se chamar trust, que são a fundação e o establishment. São figuras que existem em outros países, em Luxemburgo e Liechtenstein, sem entrar em detalhes assim, mas que parecem trust sem ser trust. Inclusive, às vezes as pessoas falam, eu tenho um trust lá em Liechtenstein. Na verdade, não é o tal do establishment. Então, como tratar isso? É totalmente diferente. Se eu tratar como trust, é uma coisa. Se eu tratar como entidade controlada no exterior, é outra. E, por fim, se eu tratar como aplicação financeira, é outra. Não está claro na lei o que fazer. Então, eu acho que aqui ficou... não digo assim preguiçoso, mas eu não gostei da forma como saiu a regulamentação. Achei que a Receita quis emplacar uma coisa que devia talvez ser opcional, colocou como obrigatório. Tá? Só para fechar nessa questão do trust, eu acho que foi positivo no sentido de ordenar um pouco a discussão, mas realmente... não se observou. Partiu-se da situação que deveria ser excepcional. Partiu-se da premissa de que todo mundo que tem trust é o quebra-galho ali. Não é trust, mas não é. E não tratando isso como exceção. Porque se você tem um trust em que você realmente não confia o patrimônio ao terceiro, o auditor da Receita tem que fiscalizar que isso não é trust coisa nenhuma. Aí derruba e atribui o tratamento que a lei prevê. Então, inverteu-se aqui, né? Partiu-se da premissa de que todo mundo que tem trust é de má fé, né? Para burlar de alguma forma, quando deveria ser o contrário. Não? Então, eu paro do princípio que você está de boa fé, mas eu posso te fiscalizar e se eu identificar que você não está de má fé, aí atribuir as consequências. Então, isso aí vai dar muito pano para manga ainda. E tem outro ponto também. Eu posso também chutar o pau da barraca, então, né? Tava sendo bonzinho. Eu fui Falei na onda que mas assim, e olhando também que não tem nenhum corte temporal nesse assunto, né? Porque então isso abre um precedente do quê? Dos estados cobrarem nos últimos 5 anos a questão do ITCMD, referente a essas trusts irrevogáveis, né? Porque já não é mais dele. Não existe nenhum tratamento também de transição, né? Até porque também não tinha um tratamento de como declarar. Então, ficou, assim, eu acho que melhorou do que tinha, pelo menos já existe alguma coisa, mas não é o ideal ainda, olhando por esse aspecto mais amplo que o Lucas colocou aí na mesa. Legal, mas indo para outro ponto da PL, atualização dos valores de bem no exterior. Como vai ser feito isso? Quem tem que comprovar o quê? Quanto a pessoa física pagará nisso? E quanto ela pagará? Quando ela pagará? Esse ponto, Paulo, aí é bom a gente ouvir o Richard e o Lucas também, porque eles têm colocações importantes. O que eu tenho dito para os clientes, eu falo, toma muito cuidado
para avaliar se realmente vale a pena. Porque vira aquela. No Brasil tem essas coisas, né? Um amigo ouve do outro na conversa no clube, jogando bola e tal. E aí tem um efeito manada, né? Não, tem que antecipar. O Richard tá louco respondendo o cliente, até não para. Porque o pessoal vai ouvindo, não tem que. Eu mesmo já ouvi isso, que vale muito a pena antecipar. Você já nem sabe mais, porque. É que nem na época da onda do Insufilme, né? Não, todo mundo. Não, eu vou colocar Insufilme. Você nem sabe o que você tá. Às vezes você nem gosta de Insufilme, mas você colocava o Insufilme. Né? Tá todo mundo colocando. Lembra aquele cliente em abril de 23 que ouviu no clube que já era para declarar na declaração de 22? Nossa, é uma afobação. Então, o que acontece? Essa questão da antecipação tem várias coisas que precisam ser sopesadas. Eu atendi uma cliente essa semana. Não, eu vou fazer porque o governo vai aumentar para 20%. A tributação. Ela já eu falei, nossa, esse 15 foi uma briga. O governo teve que ceder para o Congresso, né? Eu acho que não. Não, eu tenho certeza que vai aumentar. Então tá bom, então faça. E aí, querendo que eu concordasse, né, com ela, foi até gozado. Então, o que tem que ser medido aqui? Então, essa antecipação é para o estoque. Né? Então, o estoque, se eu não fizer nada, ele vai estar sujeito a 15% de tributação quando ele for disponibilizado. Só quando ele for disponibilizado. Aí eu pergunto para o cliente, você tem expectativa de usar esse dinheiro? Eu falei, eu não, isso aqui é para os meus filhos, eu nem olho. Tranquilo, dá para ir no Santa Luzia comprar lá, encontro com o Richard lá comprando presunto espanhol e tal, né? O Reinaldão lá também escolhendo vinho, né? O bacalhau pro final de semana e tal. Eu não, fica para os meus filhos. Então por que você quer antecipar? A não ser que você queira agraciar o seu filho, já deixar tudo pronto. E muitos falam, eu não estou nem aí, já vou deixar dinheiro, ainda vou ter que ficar... Então, não faço. Então, a antecipação não faz sentido para você. Um outro ponto que o Lucas comenta muito, ainda que você antecipe, você vai gastar um dinheiro agora, tem o custo de dinheiro no tempo. Então, dependendo de quando você for usar isso, deixou rendendo... Com os juros americanos 5% hoje, você fazendo a aplicação, você vai economizar 7%. Em 1 ano e 3 meses, você repôs o patrimônio. Então, aqui já para fechar, para deixar eles comentarem, que é legal, os comentários que eles fazem, os dois são muito legais. Calma, né? Calma. Ouve, mas eu ouvi lá no clube, vão tirar sarro da minha cara no domingo que vem, né? Não, calma. Você não mente, então. Fala que você aderiu, mas não adere. Conta mentira, né? Então é isso. Diferente do filme, né? Ninguém tá vendo. Tem que fazer conta. Tem que fazer conta, saber se você vai utilizar esse determinado ativo no curto prazo. Né? Fazer conta, porque eu acho que tem que ser a forma mais racional possível para você tomar uma decisão dessa. E lembrando o seguinte, que nós temos métodos, né? Então, você tem as aplicações financeiras que você pode atualizar o valor de mercado, porque, de repente, uma pessoa física mandou dinheiro em reais, com origem de rendimento em reais para fora, quando o reais estava R$2. Né? R$1,50. Então a pessoa ela montou um patrimônio lá atrás há muito tempo, só que esse patrimônio ela sofreu um crescimento em dólares e também na variação cambial. Né? Talvez faça sentido, dependendo de quanto ela possui hoje em caixa lá fora, de fazer esse pagamento. Pode ser que seja positivo, mas também pode ser que não seja. Né? Vai depender muito dessa questão aonde o dinheiro está aplicado, da disponibilidade de dinheiro está aplicado, a quanto está aplicado, né? E qual é o tempo de uso e quanto que ela vai utilizar esse recurso na pessoa física. Quando o governo lança esses projetos de atualização, é como se ele estivesse descontando dinheiro no banco, né? Igual a empresa comercial vai lá e desconta no banco um crédito que ela tem a receber, é a mesma coisa. O governo, em vez de receber 15 lá na frente, ele recebe 8 hoje, te dá essa opção. Então, lembrando que o projeto trata de offshore e fundo, né? O fundo vai ter a tributação do estoque. E ele também te dá uma opção lá de atualizar 8%, que a gente fala daqui a pouco, mas assim, o fundo, eu diria, se você tem dinheiro, faça a atualização, porque ali é 8 ou 15 com a diferença de tempo só do número de parcelas que você vai acabar pagando de qualquer jeito. Você vai pagar de qualquer jeito. A questão é que você vai pagar em 24 parcelas ou 5 e mais uma lá, enfim, a gente fala em breve. Das offshores, não. A offshore, ele falou, o estoque até 31 de dezembro de 2023, a opção é sua, né? De atualizar ou não. E se você não atualizar, você só vai ter que pagar quando distribuir. Aí é isso que o Renato comentou. Quando que eu vou distribuir? Em regra, a gente calcula assim, se for dentro de um período de 10 anos, até vale a pena atualizar. Se for mais que 10 anos, já não vale.
o que a gente ouve dos clientes é assim, ei, 30 anos, 40, eu vou morrer, meu filho que vê o que fazer. Aí não vale a pena, né? Não vale a pena. Tem o custo do dinheiro no tempo, tem o fato de você estar utilizando um dinheiro agora, tem outros problemas, né? Você não sabe se a sua offshore vai sempre, né, para cima ou se ela vai ter prejuízo no futuro. Aí você antecipou o imposto, teve prejuízo lá na frente, mesmo você podendo compensar o prejuízo, mas assim, aí você pagou um imposto que talvez você só fosse pagar lá na frente ou talvez nunca, né? Então, acho que é um dos pontos que a gente está vendo mais afobação, né? Parece uma oportunidade incrível, não, vou pagar 8, né? Em vez de pagar 15. Tem gente que confunde, é 22,5, né? Que era a redação original. Então, acho que tem que ter muito cuidado assim, para tomar essa opção. Um ponto só, voltando a destacar que o Richard mencionou, você pode escolher os ativos, tá? Não é 8 ou 80, então isso também tem que ser sopesado. A offshore é um ativo só, né? Você não pode, dentro de uma offshore, escolher. Né? Ou você atualiza a offshore inteira ou não, mas aí eu tenho offshore, eu tenho umas cotas de fundo aqui que eu invisto direto na bolsa, eu tenho um imóvel, você pode individualmente fazer a escolha. Daí eu escolhi, eu tenho que declarar em algum lugar, onde eu teria que declarar isso depois? A Receita Federal ela vai dispor sobre esse assunto, né? Existe a prerrogativa de que vai ser lançada uma obrigação acessória, acho que nos moldes do RERCT, da repatriação, né, como foi feito, que você vai informar os bens. Importante que esses bens tenham sido declarados em 2022, né, a declaração desse ano, 2023, ano base 2022. Existe uma lista de bens também que não poderão ser atualizados. Não são todos os bens, então? Não. Tem pedras preciosas, metais preciosos, né, joias, obras animais, de arte. Obras de arte. Esses não podem. Não podem. E também não podem aqueles bens que não foram declarados na declaração de imposto de renda do exercício 2023 ano base 2022. Então, necessariamente, isso tem que estar constando, ainda que a valor irrisório, tem que estar constando na sua declaração de imposto de renda. E tem que ter sido declarado no prazo, né? Você não pode ter incluído depois, exatamente. É uma pegadinha ali. E participações societárias, o valor de participações societárias, eu posso declarar daí? Pode. Pode, é que nós acabamos de falar, né? No caso da empresa, você valorizar as ações de uma sociedade, uma controlada, uma entidade controlada, direta ou indiretamente, você vai ter que corrigir o patrimônio líquido dela. Né? Porque muitas vezes você fez uma aplicação, você investiu numa sociedade, só consta na sua declaração de imposto de renda o dinheiro que você aportou como capital social ou como adiantamento para futuro aumento de capital e você não tem o lucro que ela oferiu ao longo do tempo, acumulou dentro do patrimônio líquido dela e esse patrimônio líquido é o quanto a empresa vale. Né? Então, entre o valor que você aplicou e o valor do patrimônio líquido, existe uma diferença. Sobre essa diferença que você vai poder pagar os 8% para você trazer esse valor desse lucro, essa diferença do patrimônio para a sua declaração e também contabilizar lá na ficha de bens e direitos como o direito de crédito de sociedade controlada no exterior a receber para você amanhã reduzir quando você distribuir esse lucro. Então, na declaração de imposto de renda eu vou ter que pôr nesse formato que você falou agora. Exatamente. Certo. E qual a vantagem? Tem vantagem então fazer isso? Quando é vantajoso e quando não é? É vantajoso quando você já tem uma venda, por exemplo, de determinado ativo de curtíssimo prazo. Quem comprou imóvel lá na crise americana, né? Muita gente comprou imóvel em Miami, Orlando, Estados Unidos em geral, com valor super bom, né? E é uma oportunidade. E agora eu vou vender. Né? Então é uma oportunidade de você diminuir a tributação fazendo essa atualização. Esse é um exemplo. Né? E entrando no último ponto dessa PL, os fundos. Qual que foi essa mudança de fundos de investimento? O que exatamente aconteceu? Que são várias formas de fundos, né? Mas o que mudou nesse... Então, aqui só para fazer a introdução, aí os meus amigos vão comentando, né? O Lucas também adora esse tema. O Lucas adora tudo. Eu gosto de todos. Ele né, a gente estava dando aula na semana passada, o Lucas realmente é um profissional brilhante, né? Eu sempre falo isso em público, ele fica envergonhado, mas ele é mesmo. Ele só tem um defeito, mas que é um defeito do qual pessoas muito inteligentes é comum elas padecerem desse defeito. O cara aprende tão rápido que ele não estuda, ele não vai se aprofundar, ler doutrina. E aí na aula, foi engraçado, a professora que estava dando aula junto com a gente, realmente depois da aula, ele é muito brilhante. Pena que ele não estuda, né? Essa é a criatividade do Renato, né? Bom, mas só fazendo aqui a introdução, e também aí criam-se as lendas urbanas, né? No Brasil a gente adora uma lenda urbana, espalha no Instagram, no TikTok, né? Vai come solto, né?
Milionário não paga imposto no Brasil. Fundos dos super ricos, né? Que são os tais dos fundos fechados. Então, só que tem uma justificativa que não é um absurdo, né? Uma pessoa ali malvada, né? O Lex Luthor, né? Eu sou mais velho, o pessoal mais jovem não sabe que é o Lex Luthor, malvadão. Todo mundo conhece o Lex Luthor. Como é que é aquele malvadão do... Meu malvado favorito lá? Não, aquele dos heróis novos lá da rodada, que tem Homem de Ferro, o... Thanos. Sei lá, o Thanos. Thanos. Mas o Lex né? Luthor também tá no filme, não É que o Lex Luthor o pessoal não lembra, né? Mas tem o Thanos, não é que tem o Thanos ali, vamos bolar uma norma aqui para os super ricos não pagarem imposto. Tem uma lógica no fundo fechado. O fundo fechado, grosso modo, o que acontece? Normalmente, que já está errado isso, na verdade, né? Nós, pobres mortais, nós três aqui, né, talvez... Exceto o Richard ali. A gente investe em fundo de investimento, está sujeito a um come-cota. Então, faça chuva, faça sol, você pegou o dinheirinho ou não, a cada 6 meses, como o Lucas falou lá atrás... vai lá e faz um come-cota e paga o imposto. Então, isso é o chamado fundo aberto. O que quer dizer e por que é isso? É só nos fundos abertos. E aberto não é no sentido aquele que a gente imagina aberto a todos, é público. Não. É um fundo que você tem a prerrogativa de resgatar o investimento. Então, muito bem. No fundo fechado, não é que ele é fechado, é de poucas pessoas, é do Thanos, só de mais meia dúzia de malvadão. Né? Não é isso. É porque você não pode resgatar, você fica amarrado no fundo. Então, até a liquidação dele, até o encerramento dele, ou você tem que vender para um terceiro. Né? Mas se não tem liquidez ali, você não vai conseguir vender. Né? Então, e como não tem essa possibilidade de resgatar, qual que é a lógica? Você não pode acessar o recurso quando você quiser, então não faz sentido ter o come-cota. A lógica a justificativa mínima do come-cota, que é parecida com essa de offshore controlado, investidor, você tem controle, você não acessa o recurso, você não quer, mas você tem, então eu vou te tributar a cada 6 meses. No outro, não, você não tem acesso, então eu não vou fazer o come-cota com você. Só que aí é óbvio, né? Ninguém gosta de pagar imposto. Desde Roma é assim, né? Não é só no Brasil, é no mundo inteiro, pô. Né? Então, muita gente acaba estruturando os investimentos com base em fundo fechado. E aí foi cercando. E agora, finalmente, né, o governo falou, não, agora o come-cota virou regra para todo mundo, inclusive fundos fechados. E deixou de fora disso somente 3 seguras. Né? Os FIPs, né, que são os fundos de investimento em participações, os FDICs, aí isso vai virar um problemão para as factories, né? Estão com abacaxi na mão aí para descascar. E a terceira figura, qual é mesmo? Não, é o... Que eu só lembro da sigla. Você está pensando do FIA, né? O Fundo em Ações. Isso, não, e a entidade... não, é que tem que ser entidade de investimento, isso. exceto o Fundo de Investimento em Ações. Isso, então é o FIA. Então, o fundo multimercado, por exemplo, que é uma figura muito comum de ser utilizada por pessoas mais abastadas, né? Fundo fechado multimercado. Então, o multimercado vai estar sujeito a come-cota. Então, a grande mudança, tem várias outras coisas aqui, né? A grande mudança é trazer para esse universo de come-cotas, que nem você vai lá no Bradesco, pede lá o seu gerente, vende, né? Eu vou no Itaú, o Lucas é mais novo, né? No C6, no Nubank. A gente paga o come-cota. Aí o Richard, que daí, o Richard já está lá, né? Já outro nível, né? Já está lá no Morgan Stanley, no né? Goldman Sachs, né? Aí o fundo fechado vai estar, como regra, sujeito ao come-cotas. Então, essa é a grande mudança. Né? E o que é essa entidade de investimentos que vocês falaram? Aí ainda não está totalmente definido, mas dá para a gente ter uma ideia, né? A lei diz que a entidade de investimento ela traz ali alguns parâmetros, né? E fala que vai ser regulado pelo CMN, né? O CMN é o Conselho Monetário Nacional, é do Banco Central. A entidade de investimento seria aquele fundo típico de mercado financeiro que tem uma gestora, a gestora faz as opções, os cotistas são pessoas comuns, né? Então é para captação de poupança popular, que é o que eles chamam. Popular não significa popular no sentido de baixa renda, né? Mas é captação de investimentos em geral, investidores que têm simplesmente a intenção de colocar dinheiro naquele fundo, ver as cotas, os investimentos apreciarem e depois resgatar o valor, e o gestor não tem nada a ver com esses cotistas. O que seria o oposto da entidade de investimento é a não entidade de investimento, não existe um nome para esse tipo de fundo, mas seria aquele em que o cotista, na verdade, é meio que dono, né, entre aspas, assim, dos investimentos detidos pelo fundo, ou seja,
seria o que a gente chama aqui de fundo familiar, ou às vezes indevidamente fundo exclusivo, né? É esse tipo de coisa. Um ponto aqui, né? Existe hoje um conceito de entidade de investimento que é dado pela CVM, não CMN. CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, que regula, né, o mercado de capitais. Então ela traz ali uma série de itens, né, que para você averiguar se aquilo é uma entidade de investimento ou não. E cabe ao administrador do fundo, né, claro. que são ali em geral os grandes bancos e as grandes administradoras independentes, cabe ao administrador classificar como entidade de investimento ou não. O que o CMN vai fazer? Né? Provavelmente uma regulamentação parecida com essa da CVM, e aí o administrador vai ter que enquadrar. Mas o que dá para dizer não é fácil você fingir que algo é uma entidade de investimento quando não é. Então, provavelmente, esses fundos familiares ou de um grupo de pessoas, ou a FDIC, o FDIC, que na verdade é uma factoring que virou FDIC, isso tudo provavelmente vai entrar na regra nova. Tá? E agora todos os fundos vão ser tributados ou vão ter algumas tributações, algumas exceções, desculpa? Tem exceções, né? FIA, então... Tem o FIA, tem o Fundo de Investimento Imobiliário, né? Isso, o FIA continua sendo tributado pelas regras. FIA é Fundo de Investimento em Ações, que investe em empresas listadas, né? Ele continua sendo tributado pela regra atual, independentemente de ser entidade de investimento ou não. Fundo de Investimento Imobiliário, que é o FII, e o FIAGRO, que é o Fundo de Investimento em Cadeias do Agronegócio, né? Também continua. E outra coisa importante, o Fundo de Cotistas Estrangeiros, né? Então, o fundo de cotistas estrangeiros, que hoje é isento, ele continua isento desde que classificado como entidade de investimento. Então, tem que esperar a regulamentação do CMN. A figura que eu estava dando falta era o ETF. O Fundo de Investimento em Índice de Mercado. Fundo de índice, o ETF. Também, desde que enquadrado como entidade de investimento, também não entra, né? Uhum. E o estoque de ganhos até 31/12/2023? Será tributado? Quando e como? Então, é justamente o que o Lucas tinha já antecipado, né? Esses fundos que passarão a ser tributados agora, eles têm um estoque, né, de patrimônio líquido que nunca foram oferecido a tributação, que um dia seria oferecida a tributação no momento do resgate, né? E aí o governo trouxe aí uma fórmula da bondade, né? Reduziu a alíquota para quem vai pagar em até 5 parcelas. Acho que uma parcela, se for aprovado, correndo esse negócio, talvez dê tempo, a primeira parcela venceria agora, acho que é 31 de dezembro. Né? E as próximas são 4 parcelas, né? Acho que é janeiro, março, abril. Isso, e daí tem uma em maio. E uma em maio para você ajustar o mêsinho de dezembro. Só que essa alíquota seria uma alíquota reduzida de 15% dos atuais 15% para 8%, né? E aí faz sentido, né? Porque se você não optar pelos 8, você vai pagar 15 em 48 parcelas. 24 parcelas. A partir de maio, né? A partir de maio. Então, aí faz sentido o quê? Você optar por esse benefício que o governo está dando, diferentemente do offshore, que você tem que pensar 1000 vezes para você fazer esse pagamento com a alíquota reduzida. O ponto aqui, acho que esse aí não é nem... É diferente da offshore. Offshore vale a pena fazer conta e entender quando você quer resgatar. Aqui, a conta que você tem que fazer é se você tem dinheiro ou não para pagar isso tão rápido. Porque os fundos, muitas vezes, eles investem em investimentos que são ilíquidos. Né? Então, ele tem várias... Assim, o patrimônio dele é na casa de dezenas, centenas de milhões, mas são empresas. Né? E aí ele não consegue levantar o recurso. Né? Pensa em fundos de grandes famílias, aí, o quanto de estoque de ganho ele tem. Às vezes ele não consegue levantar para pagar em dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Então, às vezes, para esse investidor, Sim. Às vezes, a partir de maio, 24 parcelas, fica mais leve para ele conseguir levantar esse dinheiro, né? Mas, assim, realmente, eu acho que quem conseguir levantar o dinheiro para pagar com a atualização, nem que seja via empréstimo, do jeito que der, vale a pena. Porque é uma redução praticamente pela metade, né? Pessoal, eu tenho um reloginho aqui que fica na minha frente aqui já me cobrando tempo já. E a gente já passou esse tempo e o assunto tá bom, mas tem bastante coisa para falar ainda. Mas a gente vai ter que ir para os finalmente aqui. Eu queria que vocês deixassem a mensagem, uma última opinião sobre esse projeto seus aí para a gente finalizar. Por favor. Bom, Paulo, como já
batemos bastante nessa tecla. O primeiro passo aqui é não sair fazendo pirotecnias, né? É um assunto novo, depende ainda de regulamentação, né? Apesar de ter vindo num formato muito melhor que a medida provisória 171, o qual nós falamos aqui há uns 4 ou 5 meses atrás. Nós falamos sobre isso, mas a ideia aqui esse projeto de lei está muito mais maduro, tem muitas coisas ainda que há pontos que deveriam ser melhorados, mas o primeiro ponto é aguardar a sanção do presidente e aguardar a regulamentação e fazer estudo de caso, né? Não existe uma fórmula mágica, né? Cada pessoa não pode sair aí, como o Renato diz, no clube de investimento, no meu clube, meu empresário, meu amigo empresário falou que vai fazer porque para ele é bom, mas pode ser bom para ele, pode não ser bom para você, né? Então, aqui a cautela e canja de galinha, acho que não faz mal para ninguém, né? Então, o nosso ponto é esse, ter tranquilidade, porque isso passa a vigorar a partir de 1º de janeiro, né? Eu acho que o ponto a ser observado agora é a questão da atualização ou não aí do seu ativo, dos seus ativos no exterior, e aí montar um trabalho muito forte durante 2024, que da mesma forma que a Receita Federal ela vai normatizar isso, como ficou muito mais fácil calcular o imposto, é muito que provável que a Receita venha aí com alguns aplicativos para ajudar o contribuinte, como fez agora com o Revar, né? No caso de aplicação financeira, no caso de renda variável, né? Que ela lançou um programa para isso. E não é de se estranhar da Receita Federal trazer um aplicativo nos formatos do ganho de capital para bens móveis e imóveis aqui no Brasil, e também operado por não residentes, que ela venha trazer um aplicativo para facilitar a vida dessas pessoas físicas para manter as contas manter em dia as contas com o leão. Então, esperar, acho que é o melhor ponto aqui que a gente tem que falar para a nossa audiência. Muito bom. O nosso querido Richard aqui, coitado, hoje ele aguentou piada, né? O bullying aqui foi pesado, também. Mas eu acho que ele... Vai ter volta. Eu acho que, não, ele falou tudo. Eu acho que cautela aqui é a palavra de ordem, não fazer nada aí de forma afobada, né? O amigo pode estar mentindo também, né? Eu aderi, fiz um negocião, você não entrou, ainda ele pode estar mentindo. Isso é o que mais acontece, né? E se preparar bastante, buscar aí apoio com bons profissionais. É importante ter cautela e estar a par do que são essas novas regras, né? Para não cometer nenhum equívoco. Bom, acho que não... Já era esperado, né? Há muitos anos o governo vinha tentando, governos de diferentes... linhas, né, políticas já vinham tentando fazer isso. Também essa norma deixa um pouco mais próximo do que é o padrão internacional de tributação de aplicações no exterior e de fundos. Então a gente sabia que viria, né? Não em linhas gerais, para quem tem offshore principalmente ou para quem tem fundo exclusivo, não é uma boa notícia, mas pelo menos em relação ao que poderia ser, é uma notícia ok, porque foi fruto de um consenso ali no Congresso, fizeram vários ajustes, em muitos pontos até ficou melhor do que é o sistema atual, então não tentar ver a questão com bons olhos, né, e se preparar para esse novo cenário. A lei dá opções, tanto na parte de offshores quanto de fundos, dá opções ali que você pode fazer para tributar agora, tributar depois, tratar como transparente ou não. Então é bastante coisa que as pessoas têm que estudar, quanto antes melhor, né? Então a dica seria se preparar com um pouco de antecedência aí na medida do possível para essas novas regras. Pessoal, o conteúdo está muito rico e as pessoas vão querer encontrar vocês, né? Porque depois dessa aula que vocês deram, tem que buscar quem sabe, né? E como as pessoas conseguem encontrar vocês? Como encontram a Machado Nunes? Como encontram a Confirp? Quais os caminhos? Bom, Confirp, nós podem nos encontrar através do nosso site, né, www.confirp.com, ou através das nossas redes sociais, @Confirp Contabilidade, isso no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, e nós estamos aí à disposição para bater um papo, tentar entender um pouco melhor os problemas e também as dúvidas de vocês, para ajudar vocês na tomada de decisão. Bom, nós também aí podemos ser encontrados na internet, né? O machadonunes.com.br e nas redes sociais LinkedIn, Facebook e Instagram, @Machado Nunes. Bom, pessoal, quero agradecer vocês, agradecer a audiência também. Lembrar, pessoal,
curta, compartilhe. Esse tema é muito importante. Não deixe só você ficar aprendendo com o seu amigo do clube lá, que esse cara não vai dar as melhores orientações, não. Aqui que você tem as melhores orientações, tá bom? E é isso. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Valeu.